Pode ficar à vontade. Vamos lá. Bom dia a todo mundo, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês e agradeço o convite do Gabriel. Tem muitas pessoas que eu admiro bastante aqui na plateia. Doutor Adrialdo, Gabriel, tem muitos amigos também. Eu vi que está online o Tiagão, a Laizinha. Então, muito obrigado e vamos lá. Podem ligar o modo relaxado hoje, é um assunto bem mais tranquilo do que a do Gabriel da semana passada. E a ideia é a gente amarrar alguns conceitos de como é que o radiologista interpreta um tumor, aqui no caso a gente vai falar do GBM, de um paciente que está sendo tratado já com o Avast, tá bom? São conceitos importantes da gente entender, porque muda totalmente o jeito da gente interpretar o exame, a opinião que a gente vai dar no relatório para o neuro-oncologista. Então eu espero que no final dessa apresentação as dúvidas de vocês fiquem mais claras em relação a isso e estou disponível o tempo inteiro para vocês perguntarem, não precisa esperar o fim da apresentação, não. Podem ir perguntando de uma maneira bem tranquila, tá bom? Ô, Gabriel. Oi, Léo, pode falar. Só um favor, não sei, toda hora fica apitando um sininho aqui para mim, não sei se é alguém que está entrando, se tem como desativar esse barulhinho. Deixa eu ver se eu consigo desativar aqui. Mas não se preocupa que isso não fica no áudio gravado, viu? Ah, então tá. Espera aí. Vou tocar aqui então. Vamos lá. Posso? Pode, fica à vontade. Vamos lá. Então não tem nenhum conflito de interesse. Como roteiro para ajudar a gente a raciocinar esse assunto, eu coloquei assim, ó, o que é e qual o mecanismo de ação, a reação do tumor, uma vez que ele está exposto a essa droga, conceito de pseudo-resposta, entendendo a sequência de fusão, restrição à difusão nesse contexto que a gente está estudando, e depois alguns exemplos com casos práticos e aprendizado final. Então, a gente sabe que, na verdade, a gente fala Avast mais pelo costume, né? Mas a droga é o bevacizumab, que foi introduzido desde 2009 como droga de primeira linha na recorrência do GBM após o tratamento padrão com cirurgia e radioquimioterapia. E ele é um anticorpo monoclonal contra a fração A do VEGF, do fator de crescimento do endotélio vascular. Problema, é uma droga extremamente cara, né? A estimativa aqui nos Estados Unidos por preço ano de paciente é de $100 mil, para a gente ter uma ideia. Então, tem que ser pacientes bem selecionados, né, para estar usando esse medicamento. De modo que ainda ele tem um discreto aumento na sobrevida global, sobrevida livre da doença, mas não aumenta a sobrevida global, tá? Uma maneira bem fácil da gente entender esse mecanismo de ação. A gente tem o tumor, aqui no caso a gente está falando sempre do GBM, tá bom? Que a gente sabe que é um tumor extremamente agressivo, com neoangiogênese. Ele começa a recrutar vasos previamente existentes e fazer novos vasos. Esse mecanismo todo ele é potencializado sob o estímulo do VEGF, que age nesses vasos. E o papel do Avastin é justamente esse, né? De se ligar a esses VEGFs e diminuírem a sua ação nesse sentido. De modo que o tumor ele tem dificuldade de recrutar esses novos vasos e de fazer vasos novos relacionados a ele. Com isso, a gente tem o quê? Uma redução da angiogênese, do edema e do realce, ou seja, na interpretação da imagem para a gente vai estar diante de um tumor que agora vai ter uma tendência a ter a perfusão fria, a ter menos edema e infiltração ao redor e a ter uma estabilização da barreira hematoencefálica. Isso tudo é importante para a gente interpretar as imagens que a gente vai discutir em breve, tá? E já com isso entendido, a gente já sabe que os critérios de McDonald e o Hanno são extremamente limitados para o entendimento desse tumor nesse contexto da droga utilizada. Por quê? O McDonald leva em consideração o realce. Eu acabei de falar que o realce ele vai estar, entre aspas, falseado, porque a barreira hematoencefálica vai estar mais estável. E o Hanno, da mesma forma, o Hanno leva em conta a alteração de sinal no flare. Essa alteração de sinal também vai tender a estar reduzida por conta dos efeitos, principalmente anti-inflamatórios dessa droga. Então, isso a gente tem que ter em mente também. Eu coloquei esse vídeo curtinho para a gente ter um entendimento mais dinâmico do que acontece. Eu vou passar para vocês verem e vou pontuando as principais
situações. É bem rápido. Under these highly volatile conditions, the growing vasculature fuels vascular endothelial growth factor, or VEGF. When VEGF binds to receptors of the tumor vessel are marked by many endothelial fenestration and open gaps between endothelial cells. These abnormalities promote the leakage of plasma proteins, resulting in high pressure within the tumor that may restrict anti-cancer. Many inhibitors may have multiple effects on tumor vasculature, including progression of existing vessels, normalization of survival, new and recurrent vessel growth. Tudo bem? Então, esse é um videozinho para a gente entender a dinâmica tumoral em relação à angiogênese. O tumor vai crescendo, vai recrutando vasos neoformados, mas também recruta os vasos previamente existentes. São vasos, entre aspas, doentes, mais calibrosos, com as gap junctions mais desfuncionantes, e isso aumenta a permeabilidade capilar e o extravasamento para o interstício. E o papel do Avastin é justamente inibir isso que a gente viu, tá? Então, vocês já imaginaram que bom seria se fosse exatamente assim, né? Se tudo que o tumor faz em termos de recrutamento vascular, de alteração inflamatória, fosse corrigido com essa droga, seria perfeito, né? A gente estaria nesse cenário aqui, né? Então, no exame inicial e no exame pós-Avastin, enxugou o tumor, enxugou o realce, enxugou a alteração do sinal perilesional, que é um edema vasogênico e barra infiltração, tudo reduzido, né? Isso aqui é o que a gente esperaria em todos os casos, obviamente, e é o que a gente chamaria de resposta, né? Mas, infelizmente, a gente sabe que não é assim. Muitas vezes, os pacientes têm resposta diferente a essa droga, e essa resistência ou não, ela se deve a vários mecanismos que a literatura diferencia como uma resistência intrínseca ou inerente, como se fosse uma resistência primária própria de cada tumor. Então, a gente sabe, por exemplo, que os tumores que restringem muito a difusão, no exame inicial, pré-droga, ou seja, aqueles que têm muita celularidade ou alta relação núcleo-citoplasma, e aqueles com perfusão muito alta, eles vão ter uma resposta menor ao Avastin. E a outra é a resposta adaptativa ou evasiva, ou seja, o tumor adquire uma outra habilidade funcional. De que forma? Tem vários mecanismos, aqui eu transcrevi alguns deles para a gente ter uma noção, aumentando a expressão de vias pró-angiogênicas alternativas, recrutando células pró-angiogênicas da medular óssea. Pois não, doutor? Alguém me chamou? Gabriel? Não, Léo, acho que você pode continuar. Eu também ouvi uma voz aqui, mas não continuou. Então, vamos lá. Aumento da fibrose e dos pericílios. Está muito falha, está muito vibrando, não dá para entender. Está falhando. Os demais estão me ouvindo bem ou está falhando também? Para diferenciar se é a minha conexão ou a de vocês? Eu estou ouvindo muito Está bem. ok. Eu acho que talvez seja a Wi-Fi da senhora, doutora. Melhor reconectar. Podemos prosseguir? Pode, Léo, foi tranquilo. Tá, joia. Então, aumentando a fibrose e os pericistos para prover maior estabilidade vascular. Mudança de um fenótipo para um padrão mais invasivo e infiltrativo. Uma regulação positiva de vários genes que promovem a migração através da matriz extracelular. Integrina A5, fibronectina 1, neutrofina 3 e esse monte de outras letrinhas aqui. Vejam, é mais para a gente ter uma ideia de... Não sei se vocês compartilham dessa opinião, mas às vezes eu sinto como se fosse a gente cutucar a onça com a vara curta, sabe? O tumor está lá na sua homeostase metabólica pré-determinada
e a gente induz uma transformação dessa homeostase hemodinâmica, de modo que ele tem vários outros mecanismos, digamos assim, do mal, né, para tentar compensar e fugir desse efeito anti-angiogênico que a gente está propondo. Eu não sei se vocês compartilham dessa opinião, mas eu me sinto, às vezes, nesse cenário, assim, sabe? Léo, eu acho que eu compartilho. Eu acho que tanto eu quanto o doutor Adrialdo, que tivemos vários pacientes com Avastin, vimos o quanto, de repente, a gente perde o benefício dessa droga. E também vimos pacientes que fizeram menos ciclos e tiveram complicações durante a infusão, que conseguiram se manter bem por muito tempo e sem corticoide. É interessante como a resposta pode ser heterogênea. E isso Exato. que você colocou na questão de resistência à terapia, adaptação, eu acho que o próprio glioblastoma é um tumor que a gente já sabe, como o doutor Adriano bem falou antes, a gente não tem mais falado multiforme, mas obviamente ele é muito multiforme. Então é um tumor que muda, ele muda ao longo do tempo, com a terapia instituída, ele tem seleção forçada de expressão antigênica em superfície. E existe um artigo recente, na minha opinião, preocupante, que mostra que o Avastin também faz uma alteração na barreira hematotumoral. Então, ele faz quebras não muito previsíveis na barreira hematotumoral intratumoral e também no microambiente tumoral, e ele faz a distribuição do temodal, da temozolomida, né, desculpa, ser não tão bem específica. Então, parece que o próprio Avastin, quando entrado junto com uma terapia alquilante, pode diminuir a distribuição de químio pelo tumor. Então, Exato, isso que exato. você falou é bem verdade. Eu acho que tem que saber muito bem a hora de entrar com o Avastin, qual benefício você quer. E eu acho que seu slide exemplifica isso muito bem. Não sei se o doutor Adriano quer comentar alguma coisa diferente. Não, Gabriel, é perfeito isso, que eu acho que bate exatamente até com que quando o Léo começa a discutir no comecinho da questão da resistência inerente primária. Então, eu acho que é exatamente isso. Você já sabe de antemão quais serão os possíveis mecanismos, então dá para escolher melhor aquele paciente. Por exemplo, um paciente que já tem uma lesão, que tem um padrão de restrição muito alto no começo, já com perfusão alta, talvez não seja o paciente que vai se beneficiar, que acho que eu vou comentar depois aí no decorrer da aula dele, mas eu concordo com você, acho que é exatamente isso mesmo. Tá, joia. Obrigado, pessoal. Podemos prosseguir? Posso continuar, Gabriel? Pode, à vontade. Pode? Então, vamos lá. Então, a gente viu que o tumor estava lá na sua zona de conforto, vamos dizer assim, a gente entrou com uma droga antiangiogênica e passa a haver uma reação tumoral. A gente tem alguns padrões mais didáticos para a gente dividir como é que o tumor pode se comportar após a introdução da droga. Então, esses são os 4 principais padrões. Eu vou explicar um por um agora com exemplos para ficar mais tranquilo a gente entender. Esse é o primeiro padrão, que é uma redução da extensão do flare e do realce no sítio inicial, com surgimento de tumor à distância, uni ou multifocal, com ou sem disseminação ependimária. Então, aqui está a lesão inicial, muito infiltrativa, extensa aqui no flare, um realce de aspecto necrótico. Eu faço o Avastin, esse flare ele enxuga no sítio inicial, o realce também enxuga no sítio inicial, aqui nas setinhas azuis, mas eu tenho surgimento de lesão multifocal com realce em um outro sítio. Então, esse é diria assim, o padrão 1 dessa reação tumoral. Enxuga o flare, enxuga o realce, mas surge um tumor multicêntrico multifocal, tá certo? Da mesma forma, esse é um outro exemplo do padrão 1, em que eu tenho redução da extensão aqui no flare, redução da impregnação inicial, mais surgimento de disseminação subependimária aqui na superfície dos ventrículos laterais. Vou aproveitar esse exemplo e a gente, na prática, a gente usa de todos os artifícios, de todas as sequências, métodos básicos e avançados para a gente diferenciar radionecrose, por exemplo, de tumor. E muitas vezes não é fácil, a gente fala qual que predomina, etc. Mas um deles, na técnica básica, que é o pós-contraste, quando eu vejo lesões que têm realce e distribuição subependimário, isso é muito característico de disseminação tumoral, já que os realces relacionados à radionecrose e ou necrose do Avastin não têm essa característica de disseminação subependimária. Então, esse aqui é um ponto importante também. O tipo 2 seria a progressão local do tumor original, com aumento da área com restrição à difusão e flare,
sem muito realce. Então, aqui está o exemplo inicial. A gente vê progressão do tumor, o flare aumenta, vejam as setinhas azuis, o flare aumentou. O realce diminuiu, setinhas verdes, mas a restrição, que era pouca, ficou bem mais evidente nas setinhas laranjinhas, amarelas aqui. E isso eu vou explicar mais detalhado nos próximos slides, mas é um outro padrão, ou seja, o flare aumenta, o realce diminui e a difusão também aumenta. Um outro exemplo também do padrão 2, em que eu tenho o flare aumentado, o realce diminuiu e a difusão de novo surgiu ou aumentou bastante. Não se preocupem que isso tudo vai ficar amarrado depois nos próximos slides, só estou apresentando os padrões didáticos de reação tumoral. O tipo 3, que é o que a gente chamava antigamente de gliomatose, né? Essa entidade caiu como uma entidade, mas o seu padrão infiltrativo difuso é um padrão de crescimento de gliomatose, então, entendido dessa forma e entre aspas, a gente pode continuar usando esse termo, em que eu tenho esse padrão bem extenso, infiltrativo, vejam aqui que ele aumentou a extensão em relação ao exame inicial, e o realce, de novo, ele enxugou. Percebam que, na maioria das situações, o realce ele vai enxugar, porque eu tenho uma instabilidade da barreira hematoencefálica, funcionando como se fosse uma reação anti-inflamatória, como se fosse um corticoide de luxo, né, que a gente costuma brincar. Mais uma vez, aqui a cavidade cirúrgica, o flare aqui posterior e o realce. No exame de controle, todo o remanescente do lobo temporal até o polo occipital, ínsula, bastante infiltrativo, né, um padrão então de gliomatose, e a redução do realce. Mais um exemplo do padrão 3. E o último e quarto padrão, que é a progressão da doença local ou multifocal com aumento do flare. Aí aqui aumenta tudo, pessoal, aumenta o flare, aumenta a restrição e, ainda assim, que é um efeito que a gente não espera que aconteça, aumenta o realce. Então aqui o exemplo inicial e no controle, aumento da extensão do flare, aumento das áreas com restrição à difusão e aumento das áreas com impregnação pelo contraste, tá? Então, quarto padrão. Em um outro exemplo do quarto padrão, aqui o exame inicial, o realce aumentou, o flare aumentou muito e a restrição à difusão da mesma forma. Então, são padrões didáticos que a gente divide, na verdade, nem sempre vai ser assim na prática, né? O paciente não lê o livro, né? Então, a gente divide dessa forma didática, mas é para a gente ter um entendimento total do que pode acontecer. Léo, posso te fazer uma pergunta desses padrões? Claro. É interessante, eu nunca tinha buscado compreender cada um desses padrões. Eu ia te perguntar se você, no seu estudo de cada um desses padrões, você via algum tipo de padrão que tem uma correlação com maior sobrevida ao longo do tempo, ou, bom, claramente a gente sabe da questão de progressão livre de doença, o que aumentou o flare, o que aumentou realce, já a progressão livre de doença acaba ali, mas e a sobrevida? Tem algum padrão que é melhor? Eu vou entrar nisso já, Gabriel. Desculpa. À medida que eu for explicar outro conceito, mas se ainda assim não ficar respondido, você me fala de novo. Mas eu acho que eu vou entrar nisso que você está falando. Tá? Então, o primeiro conceito é esse de pseudo-resposta, que pode acontecer em até 20% a 60% dos casos. É uma redução da inflamação e do edema, de modo que o que a gente vai ver na imagem? A redução do realce e o aumento do flare infiltrativo. Não é o flare do edema, é o flare em decorrência da infiltração tumoral, tá? E vejam que interessante, a ausência de pseudo-resposta, inclusive, algumas literaturas trazem como pior prognóstico. Às vezes é difícil de entender um pouco, mas eu acho que a mensagem é o seguinte, se o tumor nem responder de forma que diminua esse componente de inflamação, de alteração da barreira hematoencefálica, ainda que aumentando o flare infiltrativo, mas se nem essa resposta que a gente tiver, isso é um pior prognóstico. Acho que é isso que está querendo dizer essa mensagem aqui da literatura, tá? Então vejam, aqui é um exemplo inicial, uma lesão infiltrativa, expansiva, na coroa radiária direita, com extensão corpo caloso, substância branca periventricular, um realce na superfície ependimária. Aqui, na verdade, aqui é o T1 pré-contraste, então é um componente de hematoma subagudo, e aqui sim os componentes de realce. No exame de controle, a gente já tem um flare aumentando, veja, um maior comprometimento, espessamento aqui do joelho e do corpo caloso, maior extensão hemisfério cerebral contralateral,
aquele componente de hematoma subagudo ele não mais se faz presente e o realce ele reduz bastante, tá? E no próximo controle, de novo, o flare aumentando, aqui não tem o sangramento de novo e o realce pode voltar a aumentar. Então, essa evolução do caso, desse exame inicial para o exame intermediário, por exemplo, é o que a gente chamaria de pseudo-resposta, vamos dizer assim. No momento inicial, a inflamação ela se reduz. Vejam que o flare da inflamação ele é diferente do flare do edema. O flare da inflamação ele é muito mais branco, muito mais aquoso, tem muito mais componente de água do que o flare do edema infiltrativo, que ele tem menos hipersinal. Percebam essa diferença? Percebe? E ele tende também a se estender para o córtex, aqui demonstrado nos giros dos símbolos, o que em geral o edema respeita, né, o córtex, é mais na substância branca. Tá bom? Mais um caso, então vejam, a lesão inicial aqui temporo occipital insular à direita, sem realce, ou com realce bem frustro aqui no exame inicial. No controle, eu tenho um aumento do flare, com extensão ao esplêndido do corpo caloso, comprometimento da região do calcaraves, um surgimento de uma restrição importante, principalmente periatrial e no esplêndido do corpo caloso, sem realce. E no controle 2 ainda, a maior extensão desse edema infiltrativo, maior extensão dessa restrição à difusão, e não só extensão da restrição, como intensidade da restrição maior, tá? E aqui já começa a surgir outros realces em sítios mais distantes. Então, de novo, esse cenário é um cenário de pseudo-resposta. É muito importante para a gente também, quando está laudando os exames, ter uma ideia clínica do médico assistente, como que está a performance, o status neurológico do paciente, se ele teve uma deteriorização neurológica ou não, porque isso ajuda a gente a raciocinar em termos de pseudo-resposta, por exemplo, ou pacientes que estão realmente progredindo francamente, que tendem a ter um status neurológico pior. Então, essa informação para a gente também é bem importante, tá? Então, agora eu vou entrar num cenário que a gente vai falar bastante, que é entendendo a difusão nesse cenário de Avastin e GBM. De novo, esse é um vídeo bem curtinho também, só para a gente entender. Vou dar o play aqui. In basic terms, microscopic movement of atoms and molecules in solution or gas. In living tissues, molecules of water, salt, and other chemicals flow freely through the various tissues of our bodies. However, in certain pathologic conditions, such as in the tightly packed cells of tumors, the local swelling and pressure produced by the lack of blood flow during a stroke in the brain will create an environment that limits or restricts the movement of the body. Its relationship between kinetic and electric equilibrium. In the human body, there are innumerable compartmentalized collections of fluid. For instance, the cells of our nervous system or neurons contain a cell membrane that surrounds the fluid environment. The organelles and nutrients required for cell life reside. The cell bodies of the neuron contain the nucleus and mitochondria. The common extension of the cell body is called the axon. If we were to go deep into the cell body and observe a molecule of water, we would watch that molecule flow freely through a fluid environment that randomly collided with other water molecules, the organelles. Deixa eu só dar uma pausa aqui rapidinho, pessoal. Esse vídeo ele é para explicar a física da difusão e o exemplo que ele dá é baseado, vocês viram que é como se fosse um stroke, tá? É uma outra etiologia de restrição à difusão, mas que o ensinamento para nós nesse contexto aqui também vale. Por quê? No contexto de stroke, quando eu tenho uma hipóxia ou hipofluxo, eu tenho disfunção da bomba de sódio e potássio, ou seja, as duas moléculas de potássio que deveriam entrar na célula e as 3 moléculas de sódio que deveriam sair, não mais acontecem. Ou seja, acumula sódio dentro da célula, a célula fica mais hiperosmolar e isso puxa a água para dentro da célula. Isso que eu acabei de explicar agora é o mecanismo do edema citotóxico que explica a restrição no AVC, tá?
Mas a gente também pode encontrar restrição à difusão de outras etiologias, quais sejam, exemplo, abscessos, aí o mecanismo não é edema citotóxico, e sim um conteúdo purulento que não deixa essas células, essas moléculas de água se difundirem, tá bom? E no caso do Avastin, é a necrose coagulativa, que também é o mesmo mecanismo. Fica um conteúdo mais espesso, eu tenho muita lesão vascular que não deixa essa troca também de água entre o espaço intravascular e o interstício. E isso também faz com que na imagem a gente veja a mesma coisa, que é restrição à difusão, tá? Uma vez falado isso, vou prosseguir aqui. Various dissolved chemicals shall require that produces sustained life. Because of the rounded three-dimensional configuration of the cell body, water molecules with two hydrogen atoms is basically free to move in two directions. This type of unrestricted diffusion is referred to as isotropic diffusion. However, all fluid radius directions show no or minimal signal loss compared to the baseline image. This would be consistent with both of the diffusion restriction when a computer assigns a white value. Right? As such, shows midway signal in normal areas, and bright white signal in areas of fusion restriction. This patient had a recent stroke with an area of true diffusion restriction in the right anterior cerebral artery distribution. The T2 flare sequence shows some increased signal intensity in the right frontal parietal region, and the DWI sequence is markedly bright in the same distribution. In addition, the ADC maps show a corresponding dark area. Então, essa difusão que a gente está falando é a difusão isotrópica, tá, pessoal? Que é o entendimento da difusibilidade das moléculas de água em todos os três eixos ortogonais que a gente tem, o X, o Y e o Z. Essa é a difusão que a gente vê nos exames de imagem, que vocês estão acostumados. Então, o mapa de difusão e o mapa de ADC. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem também a difusão anisotrópica, que é aquela que depende da direção da difusibilidade das moléculas de água. Essa é aquela que a gente estuda na tractografia, tá? Que a depender da direção dos axônios é uma cor que a gente vai ver no mapa. Não é isso que a gente está falando aqui, tá? Então essa é a difusão isotrópica. Quando as moléculas de água se difundem de forma aleatória, em qualquer direção, que é o que a gente chama de movimento browniano, submetidos a um campo eletromagnético, não gera um sinal para nós. Então, na difusão, fica o sinal ISO, normal, igual vocês estão vendo aqui. Quando isso se altera, é o que a gente chama de restrição à difusão. Vai ficar branco na difusão, no B1000, e preto no mapa, tá certo? Então, um conceito bem básico, mas para a gente se inteirar do cenário que a gente está falando. Então, de acordo com os movimentos brownianos, que são aleatórios, é a difusão isotrópica que a gente está estudando. E para eu falar que restringe a difusão, não basta estar branco na difusão. Ele tem que estar preto no mapa de ADC. É o mapa de ADC que fala a verdade, tá? Então, aqui é um ponto que eu queria que vocês pegassem também de olho. Prestem bastante atenção nesses dois exemplos que eu coloquei aqui. O exemplo inicial é uma etiologia e o exemplo de baixo é outra etiologia. Percebam que essa restrição que eu estou mostrando para vocês não é uma restrição meia boca, não é uma restrição que dá dúvida, é a restrição, ou seja, é muito branco na difusão e é muito preto no mapa. De novo, é muito branco na difusão e é muito preto no mapa. Pessoal, lesões hipercelulares, elas podem restringir a difusão. GBM é um exemplo e o outro que a gente sempre lembra é o linfoma. Mas nem essas duas que eu acabei de falar restringem dessa forma que vocês estão vendo nesses exemplos. Então, esse primeiro é o de uma isquemia, aqui na divisão superficial anterior da cerebral média esquerda, e o de baixo é um abscesso piogênico, né? É uma bolota cheia de pus, que todo o conteúdo restringe a difusão. Não sei se vocês entenderam essa mensagem que eu quis passar, mas quando vocês virem nesse contexto de Avastin com tumor,
uma restrição muito restrito, eu tô falando assim justamente para vocês lembrarem de mim depois. Isso não é tumor hipercelular. Isso é um abscesso estéril, entre aspas, que é o que a gente chama de necrose coagulativa, tá bom? O tumor hipercelular, ele vai restringir a difusão, mas, de novo, não vai ser branco assim na difusão, tampouco muito preto assim no mapa, tá? E aí vocês podem talvez estar se perguntando, isso é tão visual assim? Isso tem alguma medida que a gente faz? Na prática, isso é extremamente visual, igual eu acabei de explicar. Alguns artigos trazem um cutoff, depois eu vou falar para vocês, mas não é assim que funciona na prática, tá? Ô, Então, Léo, só uma pergunta claro, doutor. do slide anterior. É porque eu já li também, não sei se é isso que você vai comentar depois, que você pode tentar fazer essa correlação, é uma medida difícil, mas através do coeficiente de difusibilidade, né? Que aí Sim, você conseguiria, por exemplo, visualmente, lógico, é bem evidente, mas o que eles falam é que, embora seja um cálculo bem complicado, eu vi a fórmula outro dia, mas você pode calcular o coeficiente de difusibilidade que vai te direcionar até para poder falar isso com mais segurança. Ó, realmente aqui, no isso. caso de terapia, né, com a VAST. É isso mesmo, que a gente vai fazendo voxel a voxel e dá esse Uhum. coeficiente que o senhor está falando. Mas na nossa prática a gente não usa. Eu entendo que isso é mais como pesquisa, sabe? Sim. A gente não tem esse artifício, vamos dizer assim, matemático na prática para fazer isso, não. Acaba sendo mais visual mesmo. Uhum, perfeito. Tá? É porque até esse coeficiente eu já vi também que ele pode ser utilizado para outras inferências. Por exemplo, você pode tentar correlacionar o coeficiente de difusibilidade, por exemplo, com o fato de ter mutação ou não de DH. Isso tem uma outra medida que você Uhum. pode fazer a partir de um certo valor, né? Então tá É. joia. Pode continuar. Desculpa Tá. interromper. Não, tranquilo. Mas eu estou tentando, assim, passar como é que a gente faz na prática mesmo para ser o Sim. mais simples possível. Se a gente tivesse esse mecanismo, seria perfeito também, né? Então, como é que a gente vai entender a restrição à difusão nesse contexto? É uma injúria endotelial vascular, com gliose, gemistocistos e necrose fibrinoide. De modo que o entendimento mais simplificado seria o que eu falei passado. É como se fosse um abscesso estéreo, tá? Aqui vocês estão vendo que é a área da radionecrose, com poucas células, né? Esse componente aqui de necrose mesmo. E aqui ao redor, o remanescente tumoral com mais células que vocês estão vendo. E aí talvez eu já comece a explicar o que você perguntou, Gabriel, em relação à sobrevida, né? Então, uma vez entendido que a marcada restrição à difusão no paciente com GBM em uso de Avastin se dá a essa necrose coagulativa, a gente tem visto que pacientes que nos exames de controle têm essa restrição estável, essa extensão da restrição ela é estável, tem maior sobrevida do que aqueles que não têm nenhuma restrição. Olha que louco isso a primeira vez que você começa a ler, né? E o pior prognóstico são pacientes que têm essa restrição à difusão crescente nos exames de imagem. Vamos simplificar tudo. Então, eu tô laudando um paciente que eu já tenho vários controles e que eu estou vendo que nos exames de controle, essa área que restringe muito, ela está estável. Ou seja, deve ser uma sobrevida melhor, um melhor prognóstico, porque essa área me indica predomínio de necrose coagulativa. Isso é um prognóstico melhor do que pacientes que não, eventualmente, nem restringem nada com o uso de Avastin, por quê? Porque não estão fazendo nem esse componente de necrose coagulativa que a gente espera que faça, certo? E tem ainda um maior prognóstico do que os pacientes que têm essa restrição, mas essa restrição à difusão, ela vem crescendo nos exames de controle, porque a gente entende hoje que esses pacientes que fazem esse padrão de restrição crescente, eles têm, nas margens da necrose coagulativa, eles têm o tumor residual. Tá? Então, esse é o entendimento que a gente tem hoje, de acordo com a anatomia patológica, e o que a gente vê nos exames de controle em relação à restrição. E vocês vão observar nos exemplos, geralmente essas áreas elas são na substância branca, muito no corpo caloso e ao redor dos ventrículos laterais. Tá? Léo, você também não poderia pensar que aquela parte que não restringe é exatamente porque ele está desenvolvendo o padrão infiltrativo e não só o padrão de proliferação, áreas, ele está desenvolvendo isquemia e está começando a invadir. Então, ele não teria área de restrição, teria só de difusão, né?
de difusão, um padrão difuso do tumor. Doutor, não sei se eu entendi o que a senhora quis colocar, mas quando essa área de restrição de difusão ela está aumentando, quer dizer que ao redor... Ao contrário. O segundo item, quando ele desenvolve não restrições, já é um pior prognóstico. Ah, sim, isso. É o que a senhora falou. E estaria desenvolvendo um padrão de invasão mais do que mesmo de proliferação. Exato. É um componente mais infiltrativo e que não vai ter esse padrão de marcada restrição que a gente está falando. Isso. Tá Léo, bem? deixa eu até comentar. Oi? Eu tenho um paciente com o Dr. Adrialdo, inclusive, que é da escola paulista. Ele é um paciente jovem, nos seus 40 anos, IDH não mutado, MGMT não metilado, e progrediu do tumor dele, que é um glioblastoma. Ele progrediu antes de acabar o protocolo STUP, por volta do 4º ciclo de temozolomida, e a gente iniciou para ele lomustine, e depois a gente acabou também iniciando para ele bevacizumab. Ele conseguiu a liberação pelo plano. E é engraçado, porque ele é um paciente que nunca realçou. Ele foi um tumor que nunca teve um realce. É um tumor frontoparietal à esquerda, que tinha realmente um acometimento do trato córtico-espinal. A gente via um paciente que tinha uma síndrome piramidal incompleta, porém proporcionada no dimídio direito. Então, atrapalhava bem a qualidade de vida dele. A idade, Gabriel? Ele tem 40 anos, em média. E o que acontece? Ele teve essa rápida progressão com a temozolomida, porém, de uma forma bem engraçada, ele se comportou dessa forma que você está descrevendo agora. A gente sempre identifica o tumor dele, a gente sempre tenta avaliar as ressonâncias através da difusão, porque é sempre o que foi mais expressivo para nós, e flare. Então, T2 flare, difusão, foi o que sempre nos auxiliou a avaliar a evolução temporal desse paciente com a terapia que a gente está instituindo. E ele ficou super estável com lomustine, inclusive fazendo o bevacizumab, como se fosse realmente um protocolo do Bilob, né, que foi aquele estudo fase 2 que mostrou aumento de sobrevida, porém sempre com a restrição à difusão estável ou diminuindo. Na última ressonância dele, que por sinal está na BP, depois eu te mando para você dar uma olhada na imagem, a gente viu uma diminuição da área de restrição à difusão. Ele chegou ao 6º ciclo de lomustine. Ele foi um caso bem complexo. Ele ficou com 10 mil plaquetas no final, ele ficou com uma toxicidade importante no último ciclo, ainda foi internado com Covid. E já saiu, tá tudo bem, continua estável, a gente vai repetir uma ressonância logo mais para ver como é que ele tá, mas agora ele vai ficar basicamente em follow-up. Mas é interessante isso, né? E outra coisa que eu tenho dificuldade em aceitar alguns conceitos. Então, por exemplo, o quanto eu vou estabelecer prognóstico baseado em respostas de imagem por Avastin. Apesar da gente ter realmente esses estudos que já batem, a gente sabe que para demarcar uma previsão prognóstica, um aumento de sobrevida global, o Avastin por si só não aumenta a sobrevida global. A gente estaria falando de interpretação do paciente como um todo que está usando Avastin, no qual a gente consegue prever um tipo de resposta, mas os trabalhos que você pegou, Léo, que falam realmente desse tipo de sobrevida, você sabe se eles foram, por exemplo, estatisticamente muito relevantes ou foi só análises retrospectivas de multicentros ou unicentros? Como é que você interpretou essa questão quando você tirou essa informação? Eu acho que, igual você falou, só por imagem, a gente nunca avalia nada, né, Gabriel? É sempre sabendo como é que o paciente está clinicamente. Por isso que eu acho que é imprescindível, quando a gente está laudando, e isso, infelizmente, às vezes não acontece, na maioria das vezes, a gente não tem todos os dados clínicos na mão, assim, para saber como é que o paciente está evoluindo clinicamente, se ele piorou, se ele melhorou, se é realmente só um controle de imagem mesmo. Mas os artigos, eles trazem isso como aumento da sobrevida, não a global, mais livre da doença, mas nem é grande coisa também, cara, é pouca coisa. Não sei te mensurar agora quanto é, assim, certinho. Gabriel, a impressão que eu tenho é que, na realidade, não tem aumento de sobrevida global. Ele está comparando dentre os que usam o Avastin, quem evolui melhor e quem evolui pior. Não significa que dentre os tumores, globalmente, exista um aumento de sobrevida. É uma comparação dentro do grupo do Avastin, entendeu? Acho que a gente não tem o costume de ler muitos artigos de imagem e acabo me assustando com algumas informações ou não entendendo, mas
Mas é uma coisa verdade. Mas eu vi muito, eu acho que eu só vi 1 ou 2 pacientes que tinham esse padrão de restrição estável. E eu acho que os 2 pacientes realmente tiveram uma resposta melhor ao longo do tratamento. Isso é bem curioso, né? E, Léo, eu vi alguns trabalhos realmente sobre isso, acho que até comentei com você. Nem todos se basearam em biópsia, né, para confirmar que era necrose coagulativa. Não, nem todos, Isso é uma outra coisa que a gente ainda precisa aprender. Eu acho que é uma informação que vai vir no futuro. Eu acho que os grandes serviços têm já o costume de biopsiar mais do que a gente aqui no Brasil. A gente tem mais barreiras e lá eles conseguem com mais facilidade ter um neurocirurgião à pronta disposição à biópsia, num serviço já acostumado. Mas a necrose coagulativa é uma coisa muito interessante em neuro-oncologia e quem usa Avastin. E uma dúvida, Léo, como é que você diferenciaria isso no paciente, por exemplo, pode ter calcificação na região tumoral? Como é que você usaria isso a seu favor para você pensar em necrose coagulativa? Isso a gente, se não tiver a tomografia em mãos, a gente tenta correlacionar com o padrão no SWI também, no mapa de magnitude e fase, dá um artefato, não fica uma restrição tão marcada, valorizável, igual eu mostrei nos exames anteriores, não. Fica mais um borrão na imagem, sabe? Prejudica, né? Prejudica. Aí não dá para avaliar, realmente. Léo, e acho que outra coisa também que acaba ajudando nessa diferenciação são as outras sequências, né? Então, por exemplo, num paciente que vai ter muito mais necrose, você vai ter mudança na espectro, se você coloca o Vox adequado, eu acho que tudo acaba ajudando. Só um outro comentário. A Sueli falou um negócio bem interessante. Esses 3 padrões possíveis de evolução, restrição estável, não restrição ou restrição crescente, na verdade é isso que a Sueli falou. Isso é naquele grupo de pacientes tratados com bevacizumab. A outra leitura que a gente pode fazer, uma relativa correlação, é que talvez esses 3 grupos também sejam, na verdade, grupos histológicos e moleculares específicos. Então, por exemplo, aquele GBM com restrição estável é aquele que queria responder mesmo. Aquele que não tem restrição, que é o que a Sueli falou, que é aquele que já é, por natureza, muito mais infiltrativo, né? E, por outro lado, aquele com restrição crescente, que é aquele que vai ter muito mais celularidade ali nas margens do flare, né? Então, ele que vai ter essa restrição não por necrose, mas por restrição por hipercelularidade mesmo, naquelas margens ali do flare. Então, acho que é bacana fazer essa correlação. Joia, perfeito, pessoal. Porque assim, a gente nunca olha só uma sequência, né? Então, porque aqui eu tô falando só da difusão, mas é um quebra-cabeça que a gente vai montando, olhando todas, né? Flare, difusão, T2, espectro, tudo. Permeabilidade, a perfusão T1 ajuda muito a gente também, perfusão T2 e a espectro, né? Que aqui eu tô focando mais nessas sequências. Vamos lá, então? Então, esse é um exemplo, né, de um paciente que tem esse padrão crescente de restrição. Aqui, por exemplo, as sequências mais importantes nesse contexto é o pós-contraste, o flare, a difusão e o mapa de ADC. O exame inicial com essa lesão contrastante ovalada, o flare, pouquinha restrição à difusão. No exame de controle, o realce enxugou praticamente tudo, mas o flare já aumentou. E a restrição à difusão, vejam, e parece, não sei, conseguem ver isso que eu estou tentando passar, né? Não é uma restrição de tumor hipercelular. É uma restrição como se fosse um AVC, como se fosse um abscesso. É muito branco aqui e muito preto aqui, tá? Esse entendimento no início era difícil para a gente não tinha tudo isso amarrado como necrose coagulativa, a gente se assustava, né, quando via isso, achava que era tumor hipercelular, e a gente foi aprendendo e foi vendo que não, tá? Mesmo porque, em geral, se isso aqui fosse um tumor hipercelular, em geral, eu esperaria muito realce e praticamente não tem, né? Bom? Então, isso é o que eu tentei amarrar aqui de dicas para a gente diferenciar. Aqui é o cutoff que eu falei para vocês, que alguns artigos sugerem. Eu venho aqui com o meu voxel e meço o quão pretinho é isso daqui. Se for menor que 0,736, 10 a menos 3, ou seja, é muito, muito preto, tende a falar mais a favor de necrose coagulativa do que de um tumor hipercelular. Mas na prática a gente não faz, é visual. Então vejam, essa lesão aqui que realça e essa que realça, muito, muito parecida, né? Praticamente igual, não tem um pós-contraste. Como é que eu vou tentar diferenciar se isso daqui é tumor ou se isso daqui é a necrose? Então vejam, eu vou olhar a difusão. A difusão, ela é restrita? Aqui ela é um pouquinho, ela é branca na difusão, algumas áreas são pretas, mas vejam que eu falei um pouquinho, algumas.
Aqui não, aqui é quase tudo e é muito branco e muito preto. Então, essa é a diferença da restrição da necrose coagulativa, da restrição de um tumor hipercelular, tá bom? Além disso, eu vou fazer a espectroscopia nessa lesão, eu vou ter um predomínio de pico de colina relacionado à quebra de membrana ou alto turnover celular, e nessa lesão eu vou ter um predomínio de pico de lactato relacionado à necrose. Na perfusão, essa lesão ela é quente, essa lesão ela é fria, tá? Claro, pessoal, nem sempre é tudo preto no branco, igual a gente está falando aqui, mas são todos artifícios que a gente vai juntando para tentar fazer o raciocínio. Além disso que eu falei, no mapa de permeabilidade, que é aquela que a gente estuda a curva de maximum slope of increase, como é que o realce se comporta nesse extravasamento. Se o realce for aquele que a gente descreve como rápido Oshin e um posterior platô, fala mais a favor de tumor. Se o realce for um Oshin lento e gradual, com uma curva com ascensão mais devagarzinha, fala mais a favor de necrose. Então, tudo isso a gente vai somando para tentar chegar no melhor padrão. Então, que vejam, para vocês verem lado a lado, a restrição do Avastin e a restrição do GBM. Vejam como é diferente. Essa lesão ela é fria e essa lesão ela é quente. Tá? Aqui, mais uma vez, a do Avastin, aumento da extensão e aumento da intensidade da restrição. Então, esses eram os conceitos que a gente tinha a respeito desse assunto. Eu vou agora finalizar com 2 casos nossos para tentar exemplificar mais na prática como é que é. Era um paciente de sexo feminino de 53 anos, controle evolutivo pós-tratamento cirúrgico, radioquímio e também em uso do Avastin, de um GBM frontal esquerdo há 1 ano. Então aqui já é um status pós-operatório, a gente vê a craniotomia frontoparietal esquerda, com bastante alteração no T2, essa área mais infiltrativa na profundidade, que fica mais bem visto aqui na sequência FLAIR. Vejam que o realce é um realce sutil, predominantemente periférico pelo contraste, o que na minha cabeça, quando eu estou avaliando o exame, eu já estou pensando mais em necrose coagulativa, certo? Outra coisa que ajuda bastante, acho que talvez vá de encontro ao que você perguntou um pouco, Gabriel, se tivesse algum componente de calcificação, na sequência SWI ficaria muito preto, com umas áreas mais nodulares. Aqui não, aqui o que a gente vê são as bordas com hipossinal, na sequência SWI, onde eu estou desenhando aqui com a setinha. E isso é um padrão que a gente encontra bastante também em pacientes que têm abscesso piogênico, às vezes até num padrão que a gente chama de dual ring sign, que é o sinal do anel duplo, que ajuda também a gente pensar que isso aqui é uma necrose, tá? Então, esse halo pretinho no SWI também já está fazendo com que eu raciocine mais para a radionecrose, e o que ajuda bastante é esse padrão. Então, vira uma restrição à difusão marcada, muito confluente, que gosta da profundidade da substância branca profunda, e a hora que você joga no mapa ADC, é muito preto, é muito preto. Não tem tumor hipercelular que faça esse padrão preto aqui que vocês estão vendo. Isso é necrose coagulativa. Então, aqui para ver a evolução, é um paciente que tem aquele padrão de restrição crescente à difusão, que teoricamente nos grupos então que usam o Avastin seria o pior prognóstico, porque eu sei que ao redor daquilo eu devo ter tumor infiltrativo circundando a área de necrose. Aqui é o que eu falei das outras técnicas, né? Então a gente faz a perfusão T2, é uma lesão muito fria. E o mapa aqui da permeabilidade, esse aqui na verdade não é um exemplo muito didático, porque é um exemplo difícil, que a área onde teve permeabilidade alterada, que está mais vermelhinho, ela é muito periférica e se confunde com a vascularização do córtex cerebral. Isso aqui é uma limitação que a gente tem no estudo, mas vejam que eu não tenho um rápido Oshin e um platô, é mais uma curva mista, que teve um Oshin inicial até mais rápido, mas que depois foi mais lento. Seria uma curva que a gente chama de padrão misto, tá? Esse é um outro exemplo também, 52 anos, feminino, nesse mesmo contexto que a gente está falando. Então, um exame inicial com essa área contrastante nodular, no giro frontal superior esquerdo, com alteração ao redor no FLAIR. Fez o Avastin, o FLAIR aumentou, e o realce diminuiu. Mais uma vez, o FLAIR aumentou a extensão, e esse realce diminuiu a sua intensidade, fica mais nas bordas dessa área mais infiltrativa. Mais uma vez.
E a restrição à difusão, que era pequenininha e nem tão preta assim no ADC, no exame de controle ela fica muito branca e no ADC muito preta. E aqui de novo para mostrar para vocês o mapa de permeabilidade capilar, que é uma curva mista também. Não é nem uma curva muito lenta, nem uma curva com um rápido achinho, um posterior platô. É uma curva mais mista. Tá? Mais uma vez, ó, o padrão da restrição e os mapas de permeabilidade. Então vejam que é sempre, a gente junta todas as informações que a gente tem na mão para poder dar o que predomina, não é só numa sequência que a gente vai avaliar. De novo mostrando que é uma lesão fria na perfusão T2. Mais uma vez. Então, de aprendizado, o que eu queria que ficasse para todo mundo, e aí a gente volta naquela pergunta inicial da aula, Avast em GBM, como é que a gente vai interpretar a ressonância? A primeira coisa que pode parecer esquisito é a gente saber que o paciente está em uso do Avast. Pessoal, não se assustem, mas na maioria das vezes essa informação ela não chega para nós, por incrível que pareça. E a gente acaba interpretando o que o paciente está usando justamente pelo padrão de imagem que a gente está encontrando, aí liga retrospectivamente para o paciente ou para quem solicitou o exame e checa essa informação. Vocês são um grupo diferenciado que com certeza sempre escrevem isso para a gente, ajudam o máximo que pode na solicitação do exame, mas eu fiz questão de colocar isso aqui no primeiro tópico porque é uma coisa óbvia, né, que a gente tinha que saber e muitas vezes a gente não sabe que o paciente usa isso, tá? Então, primeiro ponto. O segundo ponto é o que eu costumo brincar, que o exame anterior ou o exame controle é o melhor amigo do radiologista. Então, sempre tem em mãos isso para a gente avaliar a evolução temporal. Vocês viram que a maioria dos casos, tanto dos artigos quanto que eu mostrei para vocês, a gente sempre correlaciona, faz o raciocínio mais certinho possível, dispondo dos exames prévios e ou de controle em mãos. Tá? Então, sempre procurar ter isso em mãos. Aprendizado número 3. Realce e o flare diminuíram? Será que eu posso chamar isso de resposta mesmo? É uma resposta entre aspas? Ou isso simplesmente é um efeito anti-inflamatório do medicamento? Tópico número 4. Realce diminuiu e o flare aumentou? Esse flare aumentou a custa de um padrão infiltrativo. É o conceito de pseudo-resposta que a gente viu. E o realce o padrão, o aprendizado número 5 isso é o que eu mais foquei na aula, né? Restrição à difusão. Vocês olharam, parece um abscesso, parece uma isquemia? Parece. Então, é uma necrose coagulativa, não é tumor. Não é o que predomina. Leia-se assim, tá? Está estável nos controles, o prognóstico tende a ser um pouco melhor. Está crescente nos controles, o prognóstico tende a ser pior, porque a gente entende que tem células tumorais ao redor, tá certo? Eu finalizo essa aula de novo agradecendo vocês pela paciência de estar aqui escutando esses conceitos e o Gabriel pelo convite. Com essa frase que eu escutei a primeira vez foi num discurso do Steve Jobs que ele deu na formatura da Universidade de Stanford em 2005, em que ele finaliza: continue faminto, continue tolo, né? Que é o que a gente, na verdade, o que a gente faz no dia a dia, né? A gente sempre quer aprender cada vez mais, a gente não se cansa de estar aqui nesses grupos de estudo, simplesmente para a gente aprender mais, poder melhorar como médico e ajudar os pacientes que nos procuram. E o entendimento aqui de stay foolish, né? Continue besta, continue tolo. Na verdade, é para a gente continuar sempre humilde e não com a soberba ou arrogância de que a gente já sabe tudo, não tem mais nada a aprender. Porque se a gente cair nesse caminho, a vida fica muito chata, né? Não tem graça nenhuma. Então, na verdade, eu estou falando isso para um grupo que não preciso falar, né? Todos nós sabemos esses conceitos dentro da gente, mas é uma frase que eu li e gostei muito do jeito que ele colocou aqui e queria finalizar a apresentação hoje com ela, tá bom? Mais uma vez, obrigado a todo mundo, pessoal, e estou à disposição para eventuais perguntas. Eu queria fazer uma pergunta, Léo. Eu tenho notado Claro. na prática que quando aparecem essas lesões subepidermárias, muitas delas ficam por um período grande sem modificar. E eu fico em dúvida se realmente isso é disseminação. E algumas até regridem espontaneamente durante a observação.
eu fico pensando, as células tronco subependimárias também não reagiriam a esse tratamento, fazendo o mesmo um comportamento semelhante ao do tumor? Isso é uma coisa que fica na cabeça dessas lesões. Eu tenho um paciente, eu não vou dizer o nome aqui porque está gravando, você conhece, ele está com essa lesões há muito mais que um ano e está sem tratamento. Então, assim, é tumor sempre essas lesões subependimárias? Essa colocação é muito, muito legal, doutora. Eu até disse que quando realça a lesão subependimária, a gente interpreta como tumor, né? Por que eu disse que as lesões que eu já vi nessa região de disseminação subependimária que foram para o anátomo patológico, realmente as que foram, né? Não sei as que não foram, mas as que foram eram tumores. Agora, realmente, se isso também vai fazer com que tenha uma alteração na indução ali, na resposta dos neuroblastos ali na superfície ependimária, como uma resposta inflamatória a essa droga, eu não sei te responder. Eu sei só dos casos que nós acompanhamos que foram para biópsia, veio como tumor, né? Mas é uma colocação, é um raciocínio, eu acho muito interessante mesmo. Você lembra do caso do Feres? Eu não vou dizer o nome aqui. É um GBM, tem várias lesões subependimárias. A gente chegou a pensar em levar para biópsia, uma delas, e como ela foi regredindo, a gente suspendeu a biópsia e ela está estável até agora. E não é só o caso dele, eu tenho vários casos assim. Não sei se de repente seria um componente tumoral disseminado, mas com comportamento diferente do inicial, né? Que realce menos, que não cresça tanto. Mas teoricamente ele está no nicho. Está no nicho de célula-troncos com estímulo, teoricamente, Sim, era um tumor que deveria crescer rápido, né? E esses tumores são estáveis. Eu não fico pensando se algumas dessas lesões não são células-tronco reagindo também. Elas têm a mesma capacidade do tumor, entendeu? Uhum. Em sendo a droga um anticorpo, né, e indo para o mundo das imunoterapias, por exemplo, a gente tem visto muita reação imunológica inflamatória estéril relacionado à quimioterapia intratecal, a tratamento de metástase, mas geralmente os que a gente vê são lesões meníngeas na superfície corticopial, na superfície ependimária, assim, comprovado disso, não sei te falar, né, realmente. Tem algum São modo muito de... poucos estudos, né, Sueli? São muito poucos estudos que realmente abordam disseminação subependimária de tumores de alto grau. Geralmente, a maioria dos estudos que eu consegui estudar mais a fundo foram série de casos ou, quando melhor, revisão sistemática de série de casos. Então, eu acho que é um ramo que a gente sabe tão pouco ainda, considerando que nós não conseguimos ainda entender completamente a biologia molecular do tumor, nem como que a biologia molecular reflete o desfecho desses pacientes quando comparado com o microambiente tumoral e a via metabólica escolhida, como, por exemplo, você falou na outra aula, o GBM, que tem a diferenciação mais mesenquimal, que costuma ter mutação NF1 e tudo mais. E até hoje... Um bom campo, hein, Gabriel? Oi? Um bom campo para a gente estudar. É um bom campo. Eu É acho verdade. que faz parte. Infelizmente ainda é muito caro, mas perceba, né? O tanto que nós crescemos com avaliação molecular, o próprio. Eu tenho um jeito de fazer a pesquisa. Se vocês coletarem, eu tenho um jeito. Eu estou sempre disposto. Eu tenho uma pessoa que pode fazer essa pesquisa. Vamos conversar. É um negócio muito interessante mesmo, porque igual eu não lembro de ter lido nada a respeito. Existe, né, doutor? eu tenho anotado 7 ou 8 casos que nós vivenciamos que tiveram disseminação leptomeníngea e subependimária, que a gente está pensando em fazer uma série de casos, mas eu ainda acho que a gente deveria aprofundar o conhecimento molecular nisso. E eu acho que não só molecular, eu acho que agora, junto com todos os estudos ômicos, tem que lembrar que a radiômica está entrando com peso. E radiômica é uma coisa que pode ser mais rapidamente adquirida e utilizada de forma dinâmica ao longo das próximas ressonâncias e tudo mais. Então, eu acho que o campo da neuroradiologia, através da radiômica e neuro-oncologia, é fantástico. Eu acho que é uma coisa que está crescendo, tanto as espectroscopias para identificação de oncometabólitos, e assim vai. Então, percebo quanto que... Até queria aproveitar então a oportunidade, Léo, como eu te fiz o convite, a sua aula foi fantástica, me agregou muito mais do que eu imaginei. Me mostra o quanto eu tenho que ler
de neuroradiologia, principalmente nessa questão de resposta, a gente não para, às vezes, para pensar nisso, a gente se debruça em molecular, imuno, clinical trials que estão em andamento, a gente esquece um pouquinho de talvez pegar um pouquinho mais a sua área, que eu acho que foi extremamente interessante. E parabéns pela aula, acho que ela foi dada com uma maestria inigualável. Acho que todo mundo aqui que acompanhou, a gente chegou a 82 participantes da sua aula. Eu acho que todo mundo gostou muito do que ouviu e deu uma segurança diferente. Então, aquelas imagens que você mostrou, elas são bem chocantes mesmo. Aquela restrição de difusão tão pesada. Eu acho que se a gente visse isso antes da sua aula, eu ia ficar muito na minha cabeça com a questão de linfoma, ou alguma coisa assim. Mas eu não sabia que era tão marcante aquela quantidade de restrição. Aquele ADC era tão característico de necrose coagulativa. Eu não tinha essa ideia. E eu acho que isso muda. Isso é uma informação que a gente vai poder utilizar isso literalmente todo dia agora na nossa clínica diária. Eu acho que todos aqui que lidam com imagem em neuro-oncologia vão poder utilizar esse recurso. Então, eu queria te agradecer muito por essa aula, por você ter disposto o seu tempo de vir aqui conversar com a gente. E eu acho que é isso. Acho que Não, Gabriel, tem uma pergunta. pode... Então, vamos lá. Então, Léo, na realidade, minha pergunta é baseada numa complicação que a gente vê em alguns pacientes. Eu até vi com o Gabriel um caso ano passado, com o doutor Adrialdo também. Por exemplo, do sangramento, né? Quando você faz uma tomografia. Eu sei que a ressonância é o exame mandatório para ser feito nesses casos para o acompanhamento. Mas às vezes o paciente tem uma evolução, parece que não está tendo uma evolução boa, você está no serviço de urgência, você faz uma tomografia, né? E daí você tem algumas imagens conflitantes, né? Como, por exemplo, um possível sangramento, que eu lembro que até no caso eu falei, pô, Gabriel, eu acho que o paciente está sangrando e a gente tem, esse paciente vai ter que parar de fazer o Avast. Não tem como continuar com esse sangramento, porque é uma contraindicação. Daí depois a gente foi ver a ressonância, realmente aquilo não era um sangramento, né? Eu só queria trazer isso para o grupo, para a gente discutir, porque eu acho que é uma coisa diferente. Para mim, fez muita diferença naquele paciente, naquele momento, né? Eu lembro. Como não foi falado, eu só queria levantar a lebre aqui. Realmente, às vezes, só com a tomografia é mais difícil. Por quê? Porque eu tenho outras coisas que vão aumentar a atenuação do parênquima nesse contexto. Então, não só o sangue, mas se tiver calcificação, também vai ficar branco. E nem sempre a calcificação é aquela que a gente bate o olho e fala, não, isso é calcificação. Às vezes é mais sutil, às vezes é mais linear, irregular, ainda mais fazendo radioterapia e Avast. E a outra é o próprio tumor hipercelular, que também é um pouco branco na tomo, né? Mais hiperatenuante. Mas quando o hematoma é muito agudo, né, de um paciente que não é anêmico, aí não é tão difícil essa diferenciação. É bem mais branco, o realce é irregular, tem um edema novo ali ao redor, mas tem casos, igual você colocou mesmo, que é difícil. E o exame de eleição acaba sendo mesmo a resto. Só o que você falou também, Gabriel, a doutora Adrialdo, a doutora Sueli, Tiagão, eu que agradeço aqui pela participação. Eu sou um apaixonado assim pelo que eu faço, eu gosto muito, e essas reuniões interdisciplinares são as que a gente mais aprende, né? Eu muito mais aprendi aqui do que falei alguma coisa para vocês. Podem prestar atenção que as dúvidas que vocês me passaram, a maioria eu não soube responder, porque é um campo difícil, né? E que a gente vai aprendendo junto. Acho que a ideia é justamente essa. E surgem ideias novas, né? De estudo, de aprendizado. E continue contando comigo aí sempre para a gente ir aprendendo cada vez mais. O Léo, só aproveitando então, primeiro parabéns, foi bem interessante, bem bacana a discussão. E eu já te deixo um convite então, você podia falar para a gente na sequência futura sobre, por exemplo, a avaliação de resposta em imagem sobre imunoterapia. Eu acho que é um negócio que é interessante, é uma coisa nova, muda um pouco. Então, como que eu vou avaliar, por exemplo, se um paciente teve um melanoma metastático, teve resposta para imunoterápico, como que é isso? Se tem até aqueles padrões de hiperresposta, né? Então, eu acho que vale a pena, fica essa sugestão de tema, acho que todo mundo vai gostar. Ótimo. E a gente vê no encaixe das aulas aí, você faz de novo uma outra falando então de avaliação de resposta por imagem em pacientes sob imunoterapia. Eu acho que é um tema bem que interessa a todo mundo. Já que a gente tem focado muito em imuno, né?
Eu acho que vale a pena. Adrialdo, como foi dada a aula de imuno, eu acho que ele não podia nem perder muito tempo para ficar com aquilo Sim. aquelas ideias. Acho que poderia marcar até próximo, a gente poder juntar tudo. Eu acho que fica numa sequência, assim, porque também tem que ver como é que é a questão de horário para o Léo. Como já está mais, tem que ver com o Gabriel aí, como é que ficou definido na próxima semana. Se a gente vai falar de Covid e neuro-onco, né, ver qual que foi que ganhou aí. E aí eu acho que pensando a partir disso daí, vale a pena. E eu tenho uma outra sugestão, vocês vão achar meio exagerada, mas eu acho que valeria muito a pena. A gente, lógico, tem uma programação que engloba um monte de coisas. Mas, assim, eu particularmente tenho um interesse muito grande em imuno. E aí eu fiquei pensando, a partir daquele livro, Gabriel, que eu comentei com você, a ideia daquele livro, poder pegar um capítulo por semana e discutindo. Assim, que a gente poderia discutir imunologia tumoral, né, tanto antes da clínica, mesmo a parte básica da ciência. E aí, a partir daquilo que eu falei naquela minha aula, eu dei uma visão geral de todas as células e tal, a gente pegar cada dia discutir só um aspecto. Por exemplo, um dia falar só sobre o macrófago no microambiente, outro dia só do linfócito e tal. Isso eu acho que é uma coisa que a gente conseguiria verticalizar o conhecimento de um modo melhor. Eu acho que é uma outra ideia também. Fica aqui a sugestão. Eu acho que é bacana fazer as duas coisas, tanto a clínica, né, mas também a gente aproveitar esse espaço para aumentar um pouquinho o Você está conhecimento. falando nesse horário ou você vai estar querendo criar um novo horário para discussão? Eu acho que a gente poderia fazer nesse, Horário. e a partir disso daí vai ampliando, né, alternando. Um dia algo mais assim, ciência básica, outro dia algo mais prático, né, mais objetivo, mais clínico, né, que acho que não perde o interesse. Acho que fica uma sugestão aí. Eu acho que é uma boa ideia, professor. Acho que só lembrando que quando passar essa fase toda que nós temos que ficar em quarentena, talvez a gente tenha que mudar o horário do webinar, mas acho que isso pode ser até falado no futuro. E respondendo à questão das próximas semanas, então, professor, ficou na semana seguinte pela votação. Acho que todos já viram epilepsia em neuro-oncologia. Mandei agora finalizado a enquete. Na outra semana, Covid-19 em neuro-oncologia. E eu acho que eu vou deixar então um convite para o Léo, se ele quiser falar em 3 semanas a partir de agora sobre resposta objetiva de imagem em pacientes que utilizam imunoterapia. Léo, não quero te pressionar, mas se você tiver interesse, está convidado. Senão você conversa comigo depois e a gente vê uma outra data que fique boa para você, tá bom? Fique tranquilo. Combinado já, cara. Tá ferrado, a gente vai segurar você. Aproveitar a quarentena, né, velho? Alguém tem alguma outra pergunta? Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa à aula? Muito boa. O Léo deixou como tarefinha para casa, Gabriel, para a gente deduzir, fazer a fórmula para você chegar naquele cálculo do coeficiente de difusibilidade. Não. Já basta as aulas de estatística que eu estou tendo que assistir, já está suficiente, já não estou dando conta. E elas são básicas, eu estou indo mal, então não adianta. Qual que grupo você está, Gabriel? Não, é da pós-graduação, é uma aula de estatística básica. A gente se pega em assuntos que a gente viu na época da graduação ou para residência e a gente não sabe mais nada. Eu me sinto burro. Sono? É do grupo do sono? Não, é lá no Sírio-Libanês, na verdade. É da estatística, desenho e estudo epidemiológico. E, bom, então eu vou parar aqui a gravação. Muito obrigado a todos que puderam participar da aula hoje. E, professor, se o senhor quiser finalizar a aula, eu te deixo a honra. Não, acho que você já fez isso muito bem, Gabriel. Agradeço a todo mundo que disponibilizou o interesse, tempo para assistir às aulas. E já fica aqui o convite, então, na semana que vem eu faço a aula de epilepsia e neuro-oncologia. Acho que o Gustavo quer fazer uma pergunta. Opa, não sei se tem tempo ainda, só para fazer uma pergunta para o Léo. Tudo bem, gente? Sou o Gustavo, fui CELO lá da escola com o professor Adrialdo. Tudo bem, professor? Saudade. Tudo bom, Léo? Bom, Gustavo. Tudo bem. 2012 teve um trabalho publicado do Victor Levin, foi um estudo randomizado, placebo controlado, inclusive, com tratamento de lesões intracranianas que sugeriam ser necrose com Avastin. Randomizou e viu que tinha muita resposta, né? A partir disso, tomou-se o uso do Avastin como um tratamento padrão para tratamento de necrose. E a minha impressão que eu tenho é que
esses tumores que respondem mais ao Avastin inicialmente são os tumores que têm um componente de radionecrose já inicialmente na imagem pós-radioterapia, pós-rádio concomitante. Eu não sei se essa é a impressão de vocês também. E essa eu queria levantar. A impressão que eu tenho é que potencializa o efeito da necrose da radioterapia quando do Avastin. Atuam como sinérgicos, assim, potencializam uma necrose. Aquela dúvida também, né? Será que o paciente que tem mais chance de fazer pseudoprogressão, ou seja, os pacientes MGMT metilados em uso de terapia alquilante, será que o Avastin é um potencializador da pseudoprogressão? Até porque a gente ainda não compreende 100% a fisiopatologia da pseudoprogressão quando comparado com a radionecrose, né? É uma pergunta bem interessante. Eu nunca cheguei a ler nada sobre isso, Gustavo, também. Eu queria... Léo, mas então, se a radionecrose já está estabelecida, então, na realidade, o que você tem que parar é o processo inflamatório. E o Avastin tem um grande poder anti-inflamatório. E ele não poderia agir por este poder anti-inflamatório, impedindo, na realidade, a progressão do processo inflamatório, não da radionecrose. Ela já estaria estabelecida e, na realidade, ela desenvolve um processo inflamatório, que você vê macrófago entrando e tudo. E o papel do Avastin aí, em menor dose, porque ele não está agindo como antiangiogênico, mas como anti-inflamatório. E ele tem um poder anti-inflamatório. E eu vi diminuir radionecrose com Avastin. Você não tem visto Não, isso? sim, com essa ideia que a senhora falou de anti-inflamatório, enxuga muito. O que eu quis dizer é que a gente vê essa sinergia da necrose com a Avastin como um efeito antiangiogênico mesmo, não só como anti-inflamatório. Tá. Mas quando você como tratamento de radionecrose, enxuga muito. Você vê realmente um processo anti-inflamatório, tanto que a dose é menor, né? Isso. Obrigado. Léo? Oi? Léo, é o Oreste que está falando? Ô, Torres, tudo bem? Você tá aí também? O senhor estava escondidinho? Que honra. Saudades suas. Bom dia. Eu estou aqui no bunker dos Lanzoni, aqui. Eu estou trancado aqui dentro. Aproveitando o seu interesse, essa sua vontade de participar de reuniões que sejam multidisciplinares, tudo, eu vou fazer o papel do Dr. Manuel aqui e convidar você para participar das reuniões que são feitas normalmente nas terças-feiras, com início às 8 horas. Se você puder organizar o seu horário para você participar, vai o pessoal da neuroradiologia lá da escola, mas acho que ninguém é besta de não aceitar a sua presença como para trazer mais informação ainda, tá? Então, não faz isso não, Zoré, senão vou ficar só indo em reunião. Não estou dizendo que você não... Eu tô brincando. O senhor sabe trabalhar, que eu ia... mas assim, se você tiver disponibilidade de ir de vez em quando, estou